últimas semanas, as escolas da rede pública com contrato de associação têm sido alvo de um conjunto de decisões por parte da Secretaria de Estado da Educação e do próprio Ministério visando a sua eliminação. Ao arrepio do que está instituído, nomeadamente que as escolas com contrato de associação integram a rede pública de ensino fazendo parte das opções oferecidas às famílias no âmbito da sua liberdade de escolha, que os contratos de associação têm por fim possibilitar a frequência das escolas do ensino particular e cooperativo em condições idênticas às do ensino ministrado nas escolas de propriedade do Estado. A Secretaria de Estado alterou o despacho de organização do próximo ano letivo, querendo assim impedir estas escolas de receber alunos em igualdade de condições às das escolas estatais. E, posteriormente, decidiu unilateralmente que os contratos assinados entre o Estado português e as escolas com contrato de associação, após concurso público claro e transparente, que atribui um determinado número de turmas a início de ciclo durante 3 anos, não eram para cumprir. Face a esta sequência de acontecimentos, o Movimento de Defesa da Escola, ponto, vem anunciar uma grande manifestação nacional por parte das comunidades educativas de repúdio e protesto contra as medidas tomadas pela tutela, no próximo dia 29, domingo, em frente à Assembleia da República. Viva a liberdade, vivam as escolas, ponto. Quando diz grande manifestação nacional, qual é a expectativa? Note que nós representamos 45 mil alunos, 45 mil famílias. Contamos seguramente ter pelo menos 50% das famílias nessa manifestação. Portanto, será de uma escala provavelmente nunca conseguida neste país. E dizemos isto porque notamos a força, a indignação das famílias e estamos claramente convencidos que vamos atingir esses números. Se não houver recuo da parte da tutela, o que é que pode acontecer aos colégios com contratos? Se não houver recuo da parte da tutela, a primeira coisa que acontece, do ponto de vista não formal, é o maior ataque à liberdade de escolha. É o maior ataque à liberdade da democracia. Em termos práticos, o que se vai fazer é destruir 50% dos colégios com contrato de associação. Estamos a falar de escolas da rede pública, escolas que há mais de 20, 30, 40 anos, em alguns casos, são parte integrante do sistema educativo. Portanto, vai-se destruir projetos, vai-se destruir famílias, vai-se destruir carreiras, vai-se destruir vidas em prol de nada. A rede pré-escolar, uma medida compensatória, digamos assim. Temos que ser sérios nas medidas de compensação. Primeiro, o que até agora foi oferecido é uma mão cheia de nada. Evidentemente que o pré-escolar não é a solução. É evidente que neste momento a senhora Secretária de Estado, o Sr. Ministro, está a criar e a fraturar as relações com outras instituições que já há muito tempo prestam este tipo de apoio ao Estado. É evidente que os cursos profissionais não são solução, porque não só muitas destas escolas já têm cursos profissionais, mas como também existe uma rede, que inicialmente era apenas das escolas profissionais e mais tarde alargada à própria escola de propriedade do Estado, que ministram este tipo de oferta. Portanto, já estamos todos juntos a oferecer o que nos propõem. Portanto, eu claramente do ensino artístico nem falo, porque então quer-se destruir aquelas escolas que são especializadas neste tipo de aprendizagens. Portanto, claramente que o que se está a tentar é lançar fumaça para a opinião pública. O que tem que estar em causa é algo que estava bem. Nós reduzimos nos últimos 6 anos 40% dos nossos custos, foi-nos reduzido, quer a nível de financiamento, quer a nível de turmas, 40%. Significa que nós fizemos todos os ajustes possíveis. Estávamos, neste momento, a tentar ultrapassar a difícil problemática que foi estes últimos anos. Quando assinámos algo que para nós era de bem, quando no dia 20 de agosto, na DEGAI, a 24 de julho, onde vai começar a nossa manifestação, assinámos contratos plurianuais que nos garantiam estabilidade e previsibilidade durante 3 anos para novamente iniciarmos uma discussão,
depois de termos assinado isso, e nós não somos juristas, nós somos professores, somos diretores escolares, somos gestores escolares, nós estávamos absolutamente convencidos que teríamos 3 anos para, nas nossas comunidades, ajustarmos à nova realidade. Conhecemos o problema demográfico, mas o problema demográfico não se resolve com 3% dos alunos do sistema. Portanto, claramente, o que aqui há não é uma forma de resolver o problema demográfico, não é uma forma de resolver o problema da escola pública, não é uma forma de resolver problemas orçamentais, porque isso terá ou implicação zero ou será prejudicial para o próprio Estado. O que consideramos que aqui está, neste momento, porque não há diálogo, porque não houve hipótese de haver contrapartida, porque apenas foi imposto uma medida, o que aqui está claramente é uma imposição e é um atentado à liberdade de escolha das famílias. As escolas particulares já foram informadas do número de turmas que vão ser reduzidas no próximo ano? Já começou a chegar essa informação às escolas? Até agora não temos qualquer conhecimento, nem nos foi dito que tal se iria fazer esta semana. Mais uma vez, fomos informados, tal pela comunicação social, aliás, foi pela comunicação social, que haveriam 39 escolas que não iriam abrir turmas nos 5º, 7º e 10º anos ao arrepio dos contratos assinados e que haveriam mais 19 escolas que teriam cortes, não sabemos a amplitude dos cortes, porque os cortes podem ser de tal amplitude que é como se às 39 se juntasse mais 19 e que haveriam então 21 que continuariam a abrir turmas em início de ciclo. Mas continuo a dizer, podem até dizer a 21 escolas que abrem as turmas que querem início de ciclo. Se as regras não forem as que são aplicadas a todas as escolas da rede pública, então, nesse caso, provavelmente, as 79 escolas vão sofrer cortes. Porque o que está em causa não é só dizer-se que há 21 que abrem, há algumas que não abrem, etc. O que está em causa é um despacho que atenta contra o que estava estabelecido. E nós, a 20 de agosto, assinámos algo que estava preto no branco o que acontecia. Houve um concurso público e durante 3 anos iríamos continuar a abrir as turmas tal qual a restante de escolas que, como nós, integram a rede pública e não outra leitura possível de fazer por juristas, mas eu nem discuto a leitura que os senhores juristas podem fazer. O vosso movimento já recorreu a algum jurista para validar esse contrato, uma vez que o Estado diz que pode haver alguma ilegalidade? O nosso movimento em si não recorre a nenhum jurista, nem nunca vai recorrer, porque é um movimento que emana das comunidades. Agora, se me pergunta se as comunidades, se as escolas estão a fazer esse trabalho, se as associações estão a fazer esse trabalho, claro que estão a fazer esse trabalho e claro que temos parceiros para pôr em causa não só as providências cautelares, mas para pôr em causa o próprio Estado, se houver razão para isso, por incumprimento contratual. Mas note bem, deixe-me dizer, nós na sociedade temos que ser, no país, temos que ser pessoas de bem. Eu até posso admitir que o contrato tenha erros técnicos, mas quando o assinámos, quando as escolas o assinaram, não estávamos preocupados com erros técnicos. Nós assinámos aquilo que o Ministério nos colocou à frente, no dia 20 de agosto, para assinar. Quem fez os contratos foi a Direção-Geral da Administração Escolar, não foram as escolas com contrato de associação. E mais, e anteriormente, houve uma resolução do Conselho de Ministros em que estava autorizada a verba para a abertura de turmas no início de cada ciclo durante 3 anos. E ninguém pode dizer, é preciso saber fazer as contas, porque tenho ouvido a Secretaria de Estado dizer que assim era para 6 anos, não é nada para 6 anos, é para 5 anos letivos. Significa que abririam turmas de início de ciclo durante 3 anos e é evidente que a seguir estava autorizada verba para que aquela turma passasse para o 11º ano e para o 12º ano, ou seja, eram 5 anos letivos. É preciso ao menos saber fazer as contas. E é evidente que esta verba iria reduzindo-se ao longo de 5 anos. Não estava aqui um contrato perpétuo, como alguém quer dizer. Se me pergunta se nós, ao fim de 3 anos, pensaríamos que deixaríamos de estar no sistema, claro que não.
O que significaria é que estes 3 anos nos permitiriam voltar à mesa de negociações e de boa fé negociar, conversar, vermos as implicações geográficas, demográficas e até poder evoluir para outra forma. Quiçá a liberdade total de escolha, em que as famílias poderiam escolher entre escola privada, entre escola com contrato de associação ou entre escola propriedade do Estado, por outro sistema qualquer. Ou seja, o mundo evolui. O que hoje se passa é diferente do que aconteceu há 1 ano, há 2 ou há 3. Portanto, na verdade, a 20 de agosto de 2015, nós tínhamos previsibilidade. Não fomos nós que obrigámos a fazer aquele contrato. Não fomos nós que obrigámos a fazer nenhum concurso público. Foi o Ministério da Educação que nos obrigou a concorrer para um determinado número de turmas. Teve contrapartidas? Teve. Qual foi a contrapartida? Reduzir o número de turmas e reduzir, mais uma vez, o valor de turma para números insustentáveis. Nós temos que ter a noção do que são os números. Muitos dirão, e muitos portugueses dirão, que são números muito altos. Não são números muito altos. É preciso saber fazer contas. Quanto menor for o valor, mais em causa estão os professores e os funcionários. Os professores têm uma carreira, essa carreira está legislada, estão claramente definidos os valores médios para o salário, para a remuneração anual de cada professor, de cada funcionário, e quem quiser fazer contas percebe que 80.500 é muito inferior ao da escola de propriedade do Estado e é muito abaixo do razoável. Mas não é isso sequer que está em discussão. Nós estávamos a viver um ambiente terrível. Tínhamos cá a Troika. Tínhamos que cumprir metas orçamentais a nível do Estado. E o que estas escolas fizeram foi comprometeram-se durante mais 3 anos a ser solidárias com o país, a ser solidárias com o Estado, a suportar prejuízos na sua exploração, porque acreditavam que a seguir o Estado, porque é pessoa de boa fé e porque nós estamos há muitos e muitos anos no sistema, iríamos renegociar e iríamos acertar valores. O valor de turmas escola contratualizada particular fica mais barato ao Estado do que a escola pública. Isto corresponde à realidade e como é que é possível que se fique mais barato? Como é que isso se explica? É possível e está errado, porque o valor deveria ser similar. Eu vou-lhe dar um exemplo simples. Mas é mais barato? É mais barato, claramente. Quanto? Claramente mais de 15.000 euros ano turma. E porquê? Ainda há dias a Sra. Secretária de Estado apresentou um valor surrealista, um valor de 54.000 euros, que eu não tenho problema em dizê-lo. Esse valor de 54.000 euros corresponde a 2 professores com poucos anos de serviço a lecionar numa turma. Só para vos dizer, o rácio professor-turma é de 2,2. Significa, se pensarmos que os professores, em média, neste país, têm mais de 20 anos de serviço, significa que qualquer professor custa à entidade patronal cerca de entre 32.000 euros no ensino com contrato de associação e 35.000 euros na escola do Estado. Estou a falar de professores médios. Os professores que entram no início de carreira não ficarão sempre no início de carreira, felizmente. As pessoas têm direito à sua progressão. Significa que 2 professores são 70.000 euros. Como sabem, as escolas necessitam ter funcionários, necessitam ter auxiliares, necessitam ter assistentes operacionais. A média entre cozinheiros, administrativos, vigilantes, porteiros, auxiliares da ação educativa, andará numa média de 1 por turma, no mínimo. Ora, 1 por turma são mais 15.000 euros. E agora, como alguém dizia, é só fazer contas. Uma escola consome, em média, de eletricidade, 50.000 euros por ano. Consome de gás, se estiverem aquecidas, e nós queremos que quer as escolas propriedade do Estado, quer as escolas não propriedade do Estado estejam aquecidas, consome 30.000 euros de gás por ano. Consome de água 25.000 euros de água por ano. Tem despesas de manutenção. Já não estou a falar de despesas de imobilizado a ver com a construção das escolas, porque ninguém está a construir escolas agora. Mentira. O Estado está a construir. O Estado está a pagar juros exorbitantes por essas escolas. Mas isso foi uma má opção que não vale a pena discutir. Estão construídas, ainda bem que estão. Teremos que as pagar. Portanto, fazendo estas contas,
qualquer pessoa de bem percebe que menos de 95 mil euros é impossível sustentar uma turma. Agora, se me quiser dizer que estamos aqui 20 pessoas nesta sala e que a luz que estamos a gastar é, por exemplo, 20 euros por dia, e que se entrar mais alguma pessoa, essa pessoa está de borla, isso é um discurso que não é intelectualmente aceitável. Por outro lado, é preciso dizer uma coisa. Nunca no Estado se despediu um único professor que seja do quadro de escola. O que não se fez, efetivamente, foi renovar, e infelizmente, e somos solidários com essas pessoas, o que não se fez foi renovar contratos. Se me dizem que o Estado anda há 10 anos a contratar a mesma pessoa para lecionar quando necessita dela, então resolva-se os problemas com os sindicatos. É para isso que servem os sindicatos. Os sindicatos não servem para tomar medidas a nível dos currículos, etc. Servem para defender os professores, quer sejam professores da escola pública, quer sejam professores da escola que não é pública. Agora, efetivamente, nunca o único professor do quadro de escola foi despedido. Agora, nós, nas escolas com contrato de associação, despedimos milhares de pessoas com 10, 15 e 20 anos de casa. O que neste momento o Ministério da Educação me está a pedir é que eu daqui a 15 dias, um mês, chegue ao pé de pessoas que têm a sua vida familiar, que têm o seu projeto de vida, que estão há 30 anos a trabalhar nestas escolas, e lhes diga que eles não são um número. João, Francisco, Maria, estás despedido. E estamos a falar de pessoas com 50, 55 anos e mais. Quer professores, quer funcionários. Eu não acredito que os portugueses, independentemente da ideologia, sejam egoístas a este ponto. É impensável que o Ministério da Educação faça sobressair em cada português o pior que temos de cada um. A inveja ou a não solidariedade com o outro. Então como é que vê, por exemplo, a FENPROF ainda a distribuir a petição a favor da escola pública? Eu vejo muito bem que a FENPROF faça petições a favor da escola pública. Eu também amo a escola pública. Não quero a escola pública contra a escola que também é pública, mas que não é propriedade do Estado. E custa muito que qualquer sindicato, e felizmente temos tido a solidariedade da generalidade dos sindicatos e das confederações de pais, que não defendam os nossos professores e o nosso pessoal não docente. Portanto, custa-me a acreditar que possa haver um sindicato que apenas represente e defenda os professores que trabalham para o Estado. Isso, para mim, é impensável e estou absolutamente convencido que é uma má interpretação que está a ser feita à petição. Eu assinaria também essa petição em defesa da escola pública e provavelmente vou assiná-la pela NET. Partindo até nesta parte, partindo do princípio que os contratos de associação eram para uma substituição das zonas onde não houvesse oferta do ensino público, havendo uma aposta no ensino público, era de prever que mais tarde ou mais cedo os contratos de associação iriam acabar, ou não? Vamos lá ver. Isso leva-nos para outro patamar de discussão. É que, desde 2013, e note bem, não fomos nós que fizemos a lei, desde 2013, que os contratos de associação não são supletivos. O que diz é que os contratos de associação são parte integrante da rede pública. Portanto, isso é uma discussão que não existe. Ponto. Porque é verdade que há 36 anos atrás, quando foram criados o primeiro decreto-lei que regulamentava os contratos de associação, serviram para oferecer escola nas zonas de carência. Mas o mundo, como eu digo, mudou. Ninguém está 30 anos a recibos verdes. Ou se está mal e deve ser denunciado. A verdade é que nós, ao estarmos no sistema durante 20, 30, 40 anos, criámos expectativas, contratámos, fizemos um quadro pessoal estável. Não é nada do que por vezes se diz, há alguns comentadores que dizem isto tem que se deixar que as escolas agora estejam 3 anos e depois acaba-se com eles porque eles contrataram professores para estes 3 anos. As escolas contrataram professores para estes 3 anos. As escolas têm um quadro em que, na generalidade dos casos, o professor mais novo tem 8, 10 anos de serviço. Não há aqui contratos precários
Ou pelo menos não deve haver, e na generalidade das escolas, com contrato de associação, não haverá. Portanto, efetivamente é assim, respondendo à sua questão. Essa questão não se pode pôr porque nós não somos supletivos. Nós somos rede pública. Porque é isso que somos, basta ler o decreto-lei que estabeleceu tal facto em 2013. Portanto, nós não andamos a inventar e muito menos andamos a mentir. Nós dizemos a verdade. E como tal, não pode-se é dizer que, primeiro, dizer que somos o que não somos. E nós, efetivamente, somos rede pública. Não temos que estar em zonas de carência. Estamos dispostos a discutir com a tutela e perceber que não vamos todos juntos, escola propriedade do Estado e escola não propriedade do Estado, poderão discutir a rede. Mas não por imposição. Muito menos quando existe, continuo a dizer, os contratos estavam firmados. São um bom contrato? Não são um bom contrato. Eu próprio não concordei com estes contratos. Mas a verdade é que fui obrigado a aceitá-los. E aceitei-os. E preparei-me para, durante 3 anos, ter que gerir as escolas para que eles fossem respeitados. As comunidades escolares perceberam isso. Perceberam as dificuldades que iam ter. Os professores, os funcionários, perceberam as dificuldades que íamos atravessar durante 3 anos. Mas perceberam que íamos ter que sofrer ajustamentos. Mas 3 anos não são 1 ano. E o que tem que se cumprir? Nunca houve negociações à partida, isto foi tudo um imposto. O que está atualmente, Sim. nós fomos informados exatamente ao mesmo tempo que o resto do país. Mas o despacho nem sequer teve aqueles 10 dias de consulta prévia, dada a urgência. Ainda não percebi que urgência é que houve em abril, porque estamos em maio e o despacho continua como está, a sofrer providências cautelares, etc. Portanto, o problema, e que eu já tive a ocasião de explicar em vários sítios, é que a imposição acabou há muito tempo. É quase ridículo alguém do nosso subsetor estar a dizer que o 25 de Abril foi em 1974. Passaram 42 anos. A imposição acabou. O que há é a negociação. E o que estamos a assistir é algo que nos preocupa bastante. Mas tem havido, nesta questão, tem havido montes de informação, eventualmente contra-informação. A tutela já disse, ou pelo menos o Secretário de Estado ou o Ministro já disse que os contratos eram para cumprir. Ou seja, deixando aqui a entender que este contrato dos 3 anos seria para cumprir. Na vossa opinião, não é isso que está a acontecer. Cada vez. O próprio Ministro já disse que estava aberto e que seria analisado caso a caso. Em que é que ficamos? O que ficamos é que é triste, e eu só posso admitir que o Sr. Primeiro-Ministro está a ser enganado, é obrigar-se o Sr. Primeiro-Ministro a dizer-me em verdade. É verdade que, segundo a interpretação da Secretaria de Estado, aquele contrato que está assinado, tem a validade de 1 ano, ou seja, para as turmas que se iniciaram este ano e que depois continuariam o seu percurso. Mas temos que ir mais longe. E todos somos, intelectualmente, no mínimo, normais. Houve um concurso público e todos temos acesso ao ofício de abertura desse concurso, que diziam que se abrem concurso público para os anos 2015 a 2018 para turmas de início de ciclo. Pôr o Sr. Primeiro-Ministro a dizer que os contratos vão ser cumpridos, lamento imenso, é estar a querer enganar os portugueses. E nós temos que falar a verdade. Se quiser dizer que as escolas da rede pública, contrato de associação, segundo a nossa ideologia, não devem existir, que se digam. Dizer-se que os contratos são para cumprir, isso é uma falácia que nós não aceitamos. Se os contratos são para cumprir, então que se cumpram. O que significa que em 2016, 2017, nós vamos iniciar nos 5º, 7º e 10º as mesmas turmas que iniciámos no ano anterior, e em 17, 18, exatamente a mesma coisa. Mas com uma particularidade. É que o Estado só terá despesa
se as famílias nos procurarem. Este, do ponto de vista do Orçamento de Estado, é o melhor negócio que existe. Porquê? Porque nós só existimos enquanto as famílias nos quiserem. E, de facto, esta é a virtualidade das escolas da rede pública contra a associação. É quando as famílias não nos quiserem, nós fechamos. Por isso é que nós nos esforçamos para sermos tão bons. Por isso é que nós tentamos que o nosso enfoque seja o aluno e a família e não o professor, o funcionário ou o diretor. De facto, tudo o que nos preocupa é o aluno e a família. É que eles aprendam, é que as famílias sintam que eles estão em segurança e tudo o resto aparece em segundo plano. Portanto, se nós não tivermos alunos, fechamos. O Estado contratualizou, por exemplo, X número de turmas. Se devido à pressão demográfica não houver alunos, houver uma diminuição de alunos e houver menos alunos para essa escola, o Estado não gasta um cêntimo com os alunos que não se inscrevem. Ou seja, o Estado efetivamente só paga as turmas que se formam. E as turmas que se formam são aquelas que as famílias querem até ao limite que o Estado determinou. Ou seja, o céu não é o limite. Portanto, já viram bem a previsibilidade que era se quando o Estado fizesse, o Governo fizesse o Orçamento de Estado e dissesse que se gastava X com o Ministério da Saúde, X com a Educação, X com as Forças Armadas, X com a Polícia, X com as infraestruturas, não houvesse um cêntimo de derrapagem? O que de facto está aqui em causa é que com as escolas com contrato de associação não há um cêntimo de derrapagem com o Orçamento de Estado. Pelo contrário, o que há é escolas deste subsetor que não tenham qualidade, não serão procuradas pelas famílias e, não sendo procuradas pelas famílias, não abrem turma. Não abrindo turma, não há despesa. Mas atenção, não se pode dizer é que as escolas não são procuradas pela família com artificialismos. Nós temos direito, e é isso que estava estipulado, a ter as mesmas regras da escola propriedade do Estado. E, portanto, o nosso desaparecimento não vai ser benéfico para o setor. O nosso desaparecimento vai ser coisa má. E deixem-me ainda dizer-vos outra coisa. Então representamos, e vou repetir, representamos 3%, não no ensino privado, como se tem dito, claro que não, aí representamos 20%, mas representamos 3% dos alunos da rede pública. Vamos supor que se fecham metade das escolas. Vamos supor que se enviam para as escolas propriedade do Estado 1,5% ou 2% dos alunos desta escola. Resolvemos o problema demográfico. Muito bem, em vez de ter 100 euros no bolso, tenho 102 euros. Bebo mais 2 cafés, mas destruo a vida de milhares de professores, de milhares de funcionários e de milhares de famílias. E faço um atentado à liberdade. Neste momento, nós temos escolas de propriedade do Estado com professores do quadro que têm que ser protegidos. E para a proteção dos professores do quadro de escola, das escolas de propriedade do Estado, para a proteção dos seus funcionários, é evidente que não se pode tomar uma medida que pudesse esvaziar essas escolas. Não é assim que se faz a educação. Mas, por outro lado, não se pode tomar uma medida que esvazie e termine com as escolas com contrato de associação, quando esta medida, quando neste momento as escolas com contrato de associação têm impacto zero ou positivo no Orçamento do Estado, e quando o esvaziamento destas escolas tem impacto negativo no futuro Orçamento do Estado e não tem praticamente qualquer impacto no número de alunos que vão para as escolas de propriedade do Estado, porque representarão 1, 2 ou, se quiserem, é um desafio que se faz, 3% do total de alunos. Estamos a falar do que é referido aqui, este despacho de organização. É isto que está aqui em causa. Sim, o despacho de organização é um despacho que todos os anos é feito. E todos os anos leva pequenos ajustes. E agora, até agora, esse despacho diz como é que são constituídas as turmas, de 26 a 30 alunos, as turmas com necessidades educativas especiais com 10 alunos, quais são a ordem de prioridade dos alunos. Acontece que, de repente, notem bem,
há um decreto-lei, que é o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. Discute-se há anos, constitucionalmente, se uma rede pública é constituída apenas por escolas de propriedade do Estado ou escolas que, não sendo propriedade do Estado, fazem essa função. Tudo se discute. E tudo sempre esteve em cima da mesa. De repente, há aqui algo que é quase um absurdo, que é, chega-se ao despacho da organização do ano letivo, vai-se ao artigo 3, põe-se um ponto 9 que diz assim: no caso das escolas com contrato de associação, apenas podem receber alunos da área de localização geográfica. Talvez a freguesia, não sei. Quer-se destruir, ou seja, há 42 anos que andamos, ou pelo menos desde 1980, que estamos a discutir o conceito de rede pública. E de repente, com 3 linhas, destrói-se um setor. Vamos lá ver, não sejamos ingênuos. Sabe que uma característica interessante das escolas com contrato de associação é que nós queremos que os nossos alunos sejam autónomos, gritem pela liberdade, pelo respeito. E, de facto, claramente, quando há um despacho que atenta à liberdade, as nossas escolas revoltam-se. Porque isso é a nossa matriz. É a matriz das escolas, é a matriz das direções, é a matriz dos diretores, é a matriz dos alunos, das famílias. E, de facto, eu quase que tenho que agradecer esta crise no setor, porque isto são autênticas lições de cidadania para os nossos alunos. Os nossos alunos não vão esquecer a crise de 2016. E um dia vão se lembrar, quando eram crianças, com a autorização dos pais, com o apoio dos pais e das famílias, lutaram para que não fosse posta em causa a liberdade. É muito interessante esta crise que se está a viver, sob o ponto de vista sociológico. Sob o ponto de vista humano, é catastrófica.